O seguinte slide visa fazer a análise da resistência ao fogo dos elementos estruturais da cobertura em madeira, segundo a NBR 7190 de 2022. O grupo 2 é composto por Dinamarca, João Henrique, Ludmila Vitória e Luciana Freitas. O trabalho é composto em 7 fases: introdução, referencial teórico, metodologia, base de cálculo estrutural, resultados de discussões, conclusão e referências. A madeira é um dos materiais mais antigos usados na construção com papel histórico, artístico e religioso no Brasil. Teve grande presença no período do Barroco, com grande protagonismo nas igrejas e construções ligadas à expansão do catolicismo. Diversas edificações em madeira permanecem no país até hoje, muitas sem tomamentos, mas com alto valor cultural. Essas construções são vulneráveis, principalmente ao fogo, como, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, ocorrida em 2019 durante as obras de restauro, sendo um exemplo emblemático. Como mostrado na figura, o fogo se alastrou rapidamente pela cobertura de madeira secular, destruindo a torre e parte do acervo religioso e artístico. Esse estudo analisa a resistência do fogo da cobertura de madeira da paróquia Nossa Senhora da Glória em Manaus, Amazonas, frente às normas vigentes. A madeira era utilizada desde a antiguidade e teve papel fundamental na arquitetura colonial brasileira, especialmente religiosa. Diversas igrejas em madeira resistem até hoje, principalmente localizadas no sul do Brasil, mesmo sem tombamento formal. Essas construções revelam técnicas e valores culturais das comunidades que as ergueram. A conservação deve priorizar análises técnicas e diagnósticos não destrutivos, respeitando a originalidade da edificação. Dessa forma, é essencial avaliar o estado da madeira e sua vulnerabilidade ao fogo comum em construções antigas sem proteção contra incêndio. A madeira tem um material biológico com propriedades vulneráveis conforme espécie e ambiente. Sofre alteração com o tempo, como secagem, envelhecimento e deterioração frente ao fogo. Forma camada carbonizada que protege o núcleo. Além disso, relacionado à vulnerabilidade em edificações antigas, temos um exemplo do Museu Nacional destruído por um curto-circuito em 2018, evidenciando assim a falta de sistemas preventivos e a vulnerabilidade de acervos históricos frente a incêndios. Duas normas técnicas aplicadas têm a NBR 7190, parte 1 de 2022, mostrando o dimensionamento e comportamento do fogo, e a 6.123 de 2023, mostrando forças devido ao vento em edificações. Relacionado à área de estudo, para este trabalho adotou seu TCC geral de 2022, com foco na cobertura de madeira do edifício histórico da paróquia Nossa Senhora da Glória, como mostrado na figura com o Google Maps. A paróquia fica localizada na Rua da Glória, número 25, Manaus, Amazonas. Na metodologia, na parte de material, foram utilizados o F2 para ver o comportamento estrutural de elementos e pórticos planos, além de dois softwares, o AutoCAD e o Revit, para fazer a realização do desenho em 2D, e a utilização das duas normas citadas anteriormente. No método, foram divididos em 5 partes: revisão da edificação prestada no TCC de Araújo, organização das informações da estrutura da cobertura da paróquia, definição das ações externas atuantes sobre a estrutura analisada com a utilização da norma 6.123, identificação dos elementos mais solicitados através de análise estrutural com o uso de ferramentas computacionais como o F2, a verificação da segurança por estados limites e a resistência da madeira para solicitações normais conforme a norma 7.190 para situações de incêndio. Como base de cálculos, a cobertura apresenta diferentes configurações conforme os setores arquitetônicos, como nave principal composta por um telhado de tipo 3 águas, utilizando telhas de aço galvanizado com perfil trapezoidal. As torres são cobertas por telhados de 4 águas com emprego de telhas cerâmicas. Os átrios, frontal e lateral, apresentando coberturas em 3 águas, sendo igualmente revestidos com telhas cerâmicas. Terças com seções de dimensões 0,10 e 0,25 metros. E a necessidade de encontrar as propriedades mecânicas do material, dada facilmente pela norma. Considerando a classe D40, é possível obter os seguintes parâmetros para posteriormente fazer o cálculo de CAMOD, sendo a multiplicação de CAMOD 1 por CAMOD 2. Foi utilizado o esquema geral da estrutura conforme Araújo. Além disso, houve a necessidade de fazer uma impressão em escala 1 para 100, para conseguir fazer uma regra de 3 simples. Para isso, foi utilizada a altura real da treliça no esquema de 1 para 80 metros,
Após a impressão, a altura medida do papel foi de 1 para 70 centímetros, indicando uma pequena variação na escala. Dessa forma, a medição do comprimento no papel resultou de 12,4 centímetros. A partir da regra de 3, foi possível obter o valor de 13,13 para o comprimento da treliça. Apresentado na figura o comprimento total de 3,13, sendo dividido em 6 partes iguais, sendo representada pelo AutoCAD. A figura mostra a parte do esquema geral da estrutura, mostrando também a necessidade de encontrar a altura da escória, também sendo utilizada a relação de regra de 3, sendo assim possível encontrar o valor de 0,64 metros. Para os carregamentos da cobertura foram utilizados o valor de G1 sendo calculado e obtido com o valor de 0,128 kN por metro quadrado, e o valor de G2, que seria o peso das telhas e seus figamentos de apoio, sendo divididos pelas telhas, ripas, caibros e terças. O valor de G2 é dado pela somatória de todos os elementos citados anteriormente, sendo assim obtido 0,615 kN por metro quadrado. A partir disso, é realizada a definição das ações externas atuantes sobre a estrutura analisada. Para os cálculos do vento, foram adotados os seguintes parâmetros: V0, velocidade básica do vento; S1, terreno plano ou francamente acidentado; S2, categoria 4, classe B; S3, fator estatístico, grupo 2; VK, velocidade características; e o Q, pressão dinâmica. Todos esses parâmetros sendo fornecidos os seguintes valores. Depois disso, foram calculados os coeficientes de pressão externas e internas, resultando em 4 casos. O apresentado na figura é justamente o pior caso, que seria o caso 1, sendo mais crítico, pois mostra a força de sucção do telhado e nas paredes com os maiores valores obtidos. O de sucção nos telhados sendo 2,704 e nas paredes 3,245. Agora, a identificação dos elementos mais solicitados através da análise estrutural com uso de ferramentas computacionais. A análise estrutural da treliça foi realizada no F2, considerando as cargas permanentes calculadas anteriormente G1 e G2 e a ação do vento segundo a NBR 6123. As combinações de cargas aplicadas seguiram os coeficientes de ponderação. Em primeiro caso, foi calculada a primeira combinação, que leva em consideração apenas as cargas permanentes, e posteriormente, fazendo a utilização da primeira combinação, foi feita a segunda, utilizando o valor da primeira, que é 1,083, e também fazendo a utilização da ação do vento. Dessa forma, a combinação utilizada foi a segunda, e o resultado foi 4,87 kN por metro. Dessa forma, o valor obtido da segunda combinação foi aplicado no F2, como mostra a figura, para justamente obter a representação do diagrama de esforço cortante, que é o DEC, e também o diagrama de momento fletor, que é o DMF. Por fim, com base no comprimento total da estrutura, 23,15, foi também utilizada aquela parte de regra de 3 e da escala, e assim foi calculada a carga total da edificação, sendo o valor da combinação 4,87, no caso aí, 4,868 vezes 23,15, sendo assim o valor total de 112,694 kN. Agora, os resultados das discussões, fazendo primeiro a análise da estrutura de madeira em situações de incêndio, mas antes disso, devem ser calculados o cálculo da espessura carbonizada, o cálculo da espessura efetiva e também o cálculo de dimensionamento da seção transversal e residual. Sendo assim, calculados, o primeiro deu 42 milímetros, 49 milímetros e o último 304 milímetros ao quadrado. E assim foi visto a parte de verificação da capacidade de resistência, onde existe o RFID ser maior ou igual ao SFID. O RFID é o esforço resistente de cálculo em situação de incêndio, e o SFID é obtido a partir das combinações últimas expressionais de ações definidas.
A partir de todo o desenvolvimento do cálculo, foi possível ver que a peça ela não vai conseguir resistir a 60 minutos de exposição ao fogo, sendo assim necessário fazer a utilização de uma outra seção transversal. Fazendo a utilização de uma seção transversal de 1,5 metros por 1,5 metros, fazendo de novo toda a estruturação do cálculo de dimensionamento da seção transversal residual, agora sim é possível ver que a peça vai resistir a 60 minutos de exposição ao fogo, pois o valor encontrado é de 34,4 megapascal é menor que o valor posteriormente calculado de 40 RFIT. Conclusão. A NBR 7190 é fundamental para garantir a segurança. A norma define critérios como tempo de resistência, comportamentos térmicos da madeira, seção residual mínima necessária, e com base nela é possível calcular a perda de carbonização e dimensionar adequadamente os elementos estruturais. O estudo demonstrou que as seções originais da cobertura não atendiam os requisitos e por isso foi necessário utilizar o aumento da sua seção. Então, o trabalho tende a reforçar a importância das verificações normativas e edificações históricas e de uso público, protegendo assim tanto o patrimônio quanto a vida dos usuários. Eu agradeço e essas são as referências utilizadas.